Agradeço porque o Espírito Santo de Deus tocou o coração do Mateus para orar pela minha vida, porque eu tenho um dos assuntos mais difíceis para falar hoje à noite, um dos assuntos bíblicos mais complexos e perigosos até, dá para se dizer, por causa do tema em si que nós precisamos tratar. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, versos 1 a 20. Mateus capítulo 5, versos 1 a 20. Marcos 5, perdão. Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Acompanhamos a leitura da palavra de Deus, meus irmãos, diz assim. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, ali pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Tem, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu vou dividir em pelo menos duas partes essa mensagem, uma hoje, outra em ocasião própria, porque o assunto é complexo, o conteúdo é imenso, e nós precisamos tratar a respeito desta passagem, o que está por trás desta passagem. Eu já chamo a sua atenção pelo simples fato de que este episódio ocupa 20 versículos no Evangelho de Marcos, que é o mais resumido. Ele normalmente faz relatos muito curtinhos, porque só tem 16 capítulos, é o menor dos 4 evangelhos. Mas este assunto mereceu para o evangelista Marcos, que provavelmente estava registrando as memórias de Pedro. É assim que nós entendemos ter se formado o Evangelho de Marcos. Ele provavelmente registrou como um secretário, como alguém que andava com Pedro, as lembranças do próprio apóstolo Pedro. E neste ponto, ele explicou com muitos detalhes esta passagem. Eu vou tentar explicar nessa noite, meus irmãos, à luz dessa passagem e do restante da Bíblia inteira, a origem destes seres
que se aproximaram ali, possuindo aquele homem. Note que havia provavelmente de 4.000 a 6.000 demônios. Porque uma legião era composta de 4.000 a 6.000. Nos dias de Jesus eram 6.000. Portanto, um homem só estava possuído por 6.000 demônios. Quem são essas criaturas? De onde vieram? Qual a origem delas? Nós estamos meditando aqui sobre a nossa luta espiritual. E o apóstolo Paulo escreveu que nós devíamos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir ao diabo e a todos os seus subalternos, aqueles que são descritos lá em Efésios 6 como sendo os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No estudo anterior, em que nós meditamos a passagem da tentação de Jesus, Satanás, num dado momento, mostrou os reinos do mundo, a glória dos reinos do mundo, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, ele rejeitou essa oferta. Porque, na verdade, Jesus iria conquistar o mundo por si mesmo. E não fazendo um pacto com Satanás, não fazendo um acordo com Satanás, mas destronando Satanás. Tirando-o do trono que ele próprio se entronizou como príncipe deste mundo. E é por isso que nós devemos prestar atenção à narrativa desde o Antigo Testamento, para compreender como Satanás, de fato, por todo esse período até a cruz, até que Cristo morre na cruz e ressuscita, todo esse período, Satanás domina o mundo, domina as nações. Um domínio usurpado que começou desde Adão e Eva, quando eles cederam à palavra, à mentira, à tentação de Satanás. E, portanto, se colocaram debaixo desta servidão maligna. Mas o Senhor já prometeu lá mesmo, ainda em Gênesis, que iria quebrar essa servidão, que iria libertar o ser humano. Mas isso viria a acontecer de fato quando Cristo veio a este mundo. Se você ler, por exemplo, Isaías capítulo 60, os versículos 1 a 3, num certo momento ele diz assim: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor. Qual é a comparação que o profeta Isaías está fazendo entre Israel e as outras nações? Ele está dizendo: as nações do mundo estão em trevas, estão sob espessa escuridão. Mas o Senhor brilha em Israel. O Senhor revela a sua graça, a sua misericórdia em Israel. O Antigo Testamento, desde os dias de Abraão, é mais ou menos desta maneira. Deus tem um povo que ele foi formando desde Abraão até que se forma a nação de Israel na terra da promessa, constrói o templo, e então Deus tem um povo com o qual ele se relaciona, com quem ele fala, com quem ele se revela e mostra o caminho da redenção, que são os sacrifícios que são realizados no templo. Portanto, Deus tem um pacto, uma aliança solene, formal, estabelecida com Israel em todo o Antigo Testamento. Mas as nações estão fora desse pacto. As outras nações estão debaixo da servidão do maligno. Um dos meios, portanto, como Satanás, ou pelos quais Satanás agia durante o Antigo Testamento e também nos dias de Jesus, era usando seus demônios subalternos para possuir pessoas. Isso fica muito claro no início já dos evangelhos, quando os possessos vão procurar Jesus. Jesus não vai atrás deles. Eles é que vão atrás de Jesus. Por exemplo, veja comigo o início do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos 21 a 28. Observe nesta passagem a primeira descrição de um confronto do Senhor Jesus com os poderes das trevas, com os poderes hostis. Você precisa entender o seguinte: Jesus veio a esse mundo, ele viveu durante cerca de 30 anos de forma bastante discreta. Os demônios, por certo, sabiam que o prometido já havia nascido, mas Jesus
foi discreto durante os 30 anos da sua vida. Mas quando ele foi batizado por João lá no Rio Jordão, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz celeste do Pai disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo, vocês têm que ouvi-lo. A partir daí, os demônios ficaram alvoroçados. Especialmente quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e então Satanás foi lá também e testou Jesus. 3 tentações, uma atrás da outra, tentando fazer Jesus pecar, como Adão pecou no passado. Jesus derrotou Satanás nessas 3 tentações, usando apenas a palavra de Deus, as Escrituras. E então o texto diz que Satanás foi embora. Mas a partir daí, onde Jesus for, os demônios estarão lá. Porque a razão é simples. O reino de Deus chegou, Jesus disse. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, na pessoa de Jesus, se estabelece no mundo numa investida contra o reino de Satanás, ou o império das trevas. E é por isso que a cada passo, esses espíritos vão reagir à pessoa de Jesus e vão ser derrotados toda vez. Então veja aqui, quero que você leia o versículo 21 do capítulo 1 de Marcos, que diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus foi pregar na sinagoga dos judeus. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade lhe ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Observe, você percebeu? Jesus foi pregar na sinagoga e entrou na sinagoga um homem possesso de espíritos, provavelmente, imundos. E eles foram questionar a Jesus. Veja o que eles perguntam. O que você tem a ver comigo, essa ideia? O que você quer comigo? Mais ou menos essa ideia. O que você quer com a gente, Jesus? Vieste para perder-nos? Vieste para destruir-nos, que a palavra significa isso? Destruir-nos? Bem sei quem és. Veja, eles sabem quem Jesus é. O Santo de Deus. Essa atitude mostra claramente que a vinda de Cristo ao mundo, como que acordou esses espíritos malignos que estavam dominando especialmente as nações fora de Israel, os gentios. A escuridão cobre os povos, mas mesmo pessoas de dentro de Israel também eram dominadas por eles. Precisamos lembrar que nem todos os israelitas eram de fato crentes. Paulo diz, nem só por ser descendência, ter o sangue de Abraão, é de fato um filho da fé, um filho de Abraão. Precisa também ser escolhido, precisa ser eleito para ser um filho de Deus, um filho de Abraão. Mas o que é interessante perceber é que parece haver uma diferença entre a postura de Satanás e a desses outros espíritos. Claro, ele é o chefe, Satanás é o chefe, esses aí são subalternos, são espíritos, são castas inferiores, castas menos poderosas, menos inteligentes, digamos assim. Mas Satanás é o chefe. E ele, no caso, parece agir muito mais de uma forma jurídica do que ir para o confronto. Já esses espíritos não, eles vão para o confronto, eles querem enfrentar Jesus. Em Mateus capítulo 8, no versículo 28, que é o texto que Mateus narra, dessa mesma cena em que lá em Gerasa, ou entre os gadarenos, Jesus expulsa o espírito desse homem que vivia nos sepulcros, que vivia nos cemitérios. Os demônios perguntam assim quando Jesus se aproxima deles: viestes para destruir-nos antes da hora? É um detalhe importante, ele diz,
antes da hora, em outras palavras, eles sabem que o juízo final vai acontecer e que eles serão todos banidos para o abismo, para o lago de fogo. Porém, quando eles veem Jesus se aproximando, eles se assustam, eles se alvoroçam, porque eles pensam que vai acontecer agora, naquele momento. Inclusive, segundo a narrativa de Mateus e também de Lucas, principalmente, os demônios que estão possuindo aquele homem pedem a Jesus, olha, não nos mandes para o abismo, que aqui foi traduzido no texto de Marcos como sendo para fora da região. A expressão é, não nos mande para fora deste lugar, desta região, provavelmente o mundo mesmo. Esses espíritos, portanto, estão arraigados na terra. É aqui que eles sempre estiveram e que eles sempre operaram, neste mundo, do qual eles não querem sair. Mas eles percebem que o destino deles é ir para o abismo, ir para a destruição. E eles então não querem ir naquele momento, porque eles entendem que é muito cedo, não está na hora ainda. Na expectativa deles, o juízo final ainda ia demorar, como de fato demorou, até agora não aconteceu. Portanto, eles estavam escatologicamente certos em relação a essa questão de quando seria o tempo. Isso começa a nos mostrar que há uma certa diferença entre demônios e demônios. E é algo ensinado explicitamente por Jesus. Lembra daquela situação em que os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno que estava possuindo um menino, uma criança? E então Jesus se aproxima e simplesmente ordena e aquele espírito vai embora. E então os discípulos vão perguntar para Jesus, mas por que nós não conseguimos fazer isso? Porque eles já tinham feito antes expulsões que haviam dado certo, mas essa não funcionou. O que aconteceu de errado que a gente não conseguiu expulsar este demônio? A resposta de Jesus foi, esta casta, ou seja, este tipo aqui, esta categoria aqui de demônio, não sai senão por meio de oração. E provavelmente também a palavra jejum está entre colchetes, não está nos melhores manuscritos, mas não há por que pensar que o jejum não seja útil quando ele reforça a oração. Então ele diz, esta casta não sai. Ou seja, as outras que vocês enfrentaram eram mais fracas, eram inferiores. Mas aqui vocês pegaram um caso sério. E não sai senão por meio de jejum e muita oração. Portanto, Cristo mostrou que há uma hierarquia. Existem mais poderosos e menos poderosos. Que é justamente o que Paulo parece estar ensinando quando ele diz, olha, a nossa luta é contra, número 1, principados. O próprio termo já diz, os príncipes. Mas são príncipes das trevas. São príncipes do reino da escuridão. Os principados, os príncipes, os primeiros. Aqueles que são os generais do exército de Satanás. E depois ele diz, as potestades, que também é um termo muito forte, quer dizer, os poderosos. Príncipes, número 1. Poderosos, número 2. Os grandões, os poderosos, as castas maiores. Depois ele usa um termo mais genérico, ele diz, os dominadores do mundo das trevas. Mas ainda é um termo que denota poder. Dominador, os tiranos do mundo de escuridão, do mundo das trevas. E a última parece ser realmente aquela dos inferiores, quando ele diz, as forças espirituais do mal, um termo bem genérico, as forças malignas invisíveis, as forças espirituais invisíveis e malignas, que agem na esfera do invisível. Por isso, nas regiões celestes, não quer dizer lá no céu, mas quer dizer não na terra, não terrenos. Eles não são terrenos, eles não são materiais, eles são espirituais, eles são imateriais, são espíritos. Há, portanto, uma hierarquia. E a pergunta é, qual é a diferença desses aqui, que 6.000 estão ocupando um homem só?
E a descrição desse homem é muito interessante porque diz que ele vive, primeiro ele é estrangeiro, lá da cidade de Decápolis, que eram as 10 cidades do outro lado do mar da Galileia, terra dos gentios, estrangeiros. Que são estrangeiros ainda mais claro porque eles criam porcos. E o judeu não cria porco. Porque o porco para o judeu é um animal impuro, imundo. Eles não podiam consumir carne de porco. Então não havia sentido de criar porco entre os judeus. Portanto, Jesus saiu da terra de Israel e foi para o mundo, foi para o mundão, para onde a aliança não vale. A aliança vale em Israel. Fora de Israel, nesse período, não vale a aliança. Ele vai para o confronto agora com as forças das trevas, porque ele quer ensinar algo muito importante em relação aos poderes hostis. Esse homem, esse possesso que vem ao encontro de Jesus, vive nos túmulos, nos sepulcros, ou seja, já uma descrição muito forte também, porque para o israelita, o cemitério é um lugar de impureza cerimonial. A pessoa que vive no meio do cemitério é aquele que é o mais impuro, cerimonialmente falando. Isso é o Antigo Testamento. Okay? Eram leis do Antigo Testamento, leis temporárias, mas que, para os judeus, é importante. Um outro detalhe é que eles tentavam prendê-lo, o texto diz, com grilhões, com cadeias, com correntes. E esse homem estourava as correntes e se machucava. Dia e noite, o texto diz, ele gritava, clamava para lá e para cá. Mas o texto diz que assim que Jesus desembarcou do outro lado do mar da Galileia, e na viagem, ele estava dormindo no barco, e os discípulos então foram acordá-lo e disseram: o senhor não está preocupado, nós vamos morrer? A tempestade e tal. E aí Jesus levanta e diz: cadê a fé? Homens, pequena fé. E então Jesus, o texto diz, mandou o vento calar a boca, mandou o vento ficar quieto. Emudece-te. Silêncio. Quieto. Jesus disse para o vento e para o mar. As mesmas palavras que ele diz às vezes que ele disse para o primeiro demônio que foi até a sinagoga: cala a boca, quieto. E sai desse homem. E o mar, na Bíblia, eu já falei, representa um pouco do reino do mal. Porque é a figura daquilo que é inquieto, daquilo que não se tem domínio, daquilo que está sempre balançando, daquilo que o ser humano não consegue dominar. Para Israel, o mar é uma figura do mal. E quando Jesus, nas duas ocasiões em que ele lida com o mar, numa ele anda sobre as águas, como quem diz: eu mando no mar, eu piso no mar, eu piso nos inimigos. Na outra ocasião aqui, ele diz: quietos, calmem-se, aquietem-se, mostrando o poder dele sobre esses elementos. Espiritualmente está dizendo: eu sou o Senhor do cosmos, eu sou o Senhor de céus e terra. Mas os discípulos não entendem isso ainda. Então ele vai para um confronto direto com um possesso de 6.000 demônios. Para que fique mais claro ainda o poder que ele já está exercendo sobre o mundo, mas que será pleno na cruz, quando ele morrer. Pagar o preço do pecado, despojar os principados e as potestades. E depois ressuscitar e mandar o Espírito Santo, para que os discípulos conquistassem o mundo, alcançassem as nações. Não estariam mais nas trevas depois de Pentecostes. Mas até o Pentecostes estavam nas trevas. Depois disso não. O Evangelho vai para as nações e pode alcançar o mundo inteiro. A pergunta, meus irmãos, que eu quero tentar responder nessa noite e numa próxima dar mais detalhes desse texto extraordinário, é: de onde vieram esses espíritos malignos? Eu vou expor nessa noite uma teoria sobre a origem desses espíritos. Uma teoria que provavelmente seja verdadeira, no entanto, deve ser estudada com muito cuidado, porque o assunto é obscuro, um assunto que a igreja precisa estudar e com maturidade analisar. Mas vejamos, até aqui ficou claro algo bem específico.
Satanás era um anjo, um dos maiores. Nas mensagens anteriores ficou claro. Ele caiu moralmente, se tornou um ser mau, um ser maligno, um ser caído, por causa de um sentimento de soberba, orgulho. Ele queria ser igual a Deus, maior do que Deus. Ele queria o louvor das criaturas celestes para ele. Ele queria o louvor dos seres humanos para ele. Ele provavelmente ficou muito indignado, esse ser chamado Satanás, quando viu Deus dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Como assim? Uma criatura de barro? Como assim? O negócio que Deus mexeu no barro e criou? Como é que Deus faz isso à imagem dele? E nós, os seres espirituais, não fomos feitos à imagem de Deus? Como assim? Deus dá domínio para essa criatura? Nós é que devíamos, talvez Satanás pensasse, dominar sobre todas as coisas. Então a relação com o ser humano é a causa da queda de Satanás, do seu ódio, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua avareza em relação à criação de Deus. Ele foi então amaldiçoado por Deus. Deus disse: maldita és entre todos os animais. Ele estava falando para Satanás na figura da serpente. Você é maldito. Você vai rastejar. Eu vou rebaixar você. Ele perde, portanto, aquele cargo de, provavelmente, primeiro anjo, o maior, o líder de todos. Ele perde isso, mas continua tendo acesso aos céus e à terra. No livro de Jó, ele chega lá, acusa Jó diante de Deus. Vai para a terra, inflige males na vida de Jó, autorizado por Deus, é claro. Volta ao céu de novo. Ele tem essa liberdade de agir nos céus e na terra. Ele tinha isso, até Cristo morrer e ressuscitar. Mais para frente eu vou abordar especificamente como foi essa derrota na cruz, num outro sermão, numa outra mensagem. Mas eu quero falar hoje sobre os outros seres, os subalternos dele, o seu exército, do que é composto. Então eu vou precisar que você veja comigo várias passagens bíblicas agora. Primeiro do Antigo Testamento. Veja que no Antigo Testamento, a Bíblia menciona, ainda que pouco, mas ela menciona a existência de espíritos maus. Abra a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel 16, 14, nós temos aquele caso curioso em que o rei de Israel, chamado Saul, que Deus o coroou como uma espécie de castigo, corretivo para o povo. Mas em algum momento o Espírito de Deus se retirou de Saul. Que Espírito de Deus era esse? O Espírito que o capacitava a ser rei. Era o Espírito da unção. O Espírito esse se retira. O da regeneração nunca se retira. Mas Saul nunca foi regenerado. Ele era apenas um ímpio usado por Deus para disciplinar o povo de Deus. Quando o Espírito da unção, pelo qual ele era o rei de Israel, saiu dele, veja o que diz o versículo 14. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Ou seja, quando Deus retirou a unção do reino, a unção do ofício real, pelo qual Saul governava antes de Davi, em seguida Deus disse: agora um espírito maligno vá até lá, até Saul, e o atormente. Um espírito maligno da parte do Senhor. Ou seja, Deus é quem manda em todas essas criaturas. Ele é o Senhor de todas elas também, por mais más e terríveis que sejam. E esse espírito maligno então vai atormentar Saul. Agora veja o verso 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Ou seja, a música tinha algum efeito aí sobre aquele espírito maligno. Davi, a sua harpa, dedilhava diante do Saul, e aquilo acalmava o Saul, e o espírito maligno se retirava. Mas quando Davi ia embora, o espírito maligno voltava e causava todo aquele sofrimento na vida do rei de Israel. Uma outra passagem que você considerar está no primeiro livro dos Reis. Abra lá, capítulo 22,
versículos 19 a 22. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Olha essa figura. Vi uma visão do profeta, o Senhor assentado num trono, e o exército celeste, ou seja, todas as criaturas celestes, os anjos então, estavam lá ao redor, à direita e à esquerda de Deus. Perguntou o Senhor, então Deus falou, perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Acabe foi aquele rei terrível, né? Esposo da Jezabel, que exterminou os profetas do Senhor, ficando só o profeta Elias, depois Eliseu. Esse rei, terrível, ímpio, cruel, num dado momento, lá no céu, que essa é a ideia, lá onde Deus está no trono, Deus chamou suas criaturas celestes e disse: vamos fazer, chegou a hora de punir Acabe. Deus permitiu por um longo tempo, os profetas vão anunciar, avisaram: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Não adiantou. Vamos puni-lo. Chegou a hora dele morrer, dele cair, dele perder o reino. E então o texto diz que Deus pergunta para as suas criaturas celestes: quem vai enganá-lo? Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Compreende a história? É claro que isso aqui é uma visão. Talvez não seja algo para se interpretar literalmente, porque o profeta Micaías está explicando para o Acabe por que é que todos os profetas dele só fazem elogios para ele. E ele, Micaías, está sempre dizendo: Acabe, você tem que se arrepender, se você não mudar, as coisas vão ficar feias para o seu lado. Então o Acabe chama o Micaías e diz assim: por que você fala coisa ruim a meu respeito? Por que você não profetiza algo bom? Aí o Micaías diz: se quer coisa boa, tem coisa boa. Deixa eu falar. Eu vi os céus, vi o trono, vi Deus lá sentado no trono, vi os anjos ao redor. E Deus perguntou: quem vai enganar Acabe por nós? Um espírito maligno saiu e disse: eu farei isso. Como? Deus disse: eu vou ser língua mentirosa na boca dos teus profetas. Dos profetas de Acabe, profetas falsos. Falsos profetas. São usados por espíritos malignos, para falar aquilo que os homens querem. Essa é a questão. Acabe queria que os profetas dissessem para ele: vai dar tudo certo. Vai em frente. Continua do jeito que está. Siga seu caminho. Você vai vencer. Você vai ser vitorioso. Vai ser próspero. Era isso que Acabe queria. Os espíritos malignos iam lá e diziam: a gente fala isso. Já que vocês querem, é isso que vocês querem ouvir? A gente fala. Perceba que não é de hoje que falso profeta só fala isso. Vai ter bênção, vai ter bênção, vai ter prosperidade, só isso, só aquilo. Arrependimento, nada. Mudança de vida, nem pensar. Santidade, quem está interessado nisso? Mas o que me chama a atenção aqui é que, diante lá da corte celeste, nós temos aí a presença de um espírito enganador. Porque os céus ainda não se separaram, não se dividiram nesse período, naquele tempo. Os malignos não tinham sido ainda expulsos do céu para a terra. Isso só aconteceu na ascensão de Jesus. Quando Jesus voltou para o céu após a ressurreição. Aí que esses espíritos todos foram lançados para a terra. Mas o que nós percebemos é uma forte atuação no Antigo Testamento, portanto, também de espíritos malignos e de espíritos bons. Anjos bons, anjos maus.
Ainda nós já lemos na liturgia o Salmo 89, mas agora você vai lê-lo com outros olhos. O Salmo 89, versículo 5, você vai perceber agora do que é que ele está falando aqui. Está falando de Deus na presença da Assembleia dos homens, mas a descrição dos exércitos diante de Deus lá no céu. Salmo 89, versículo 5 diz: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos santos a tua fidelidade. Ó, essa Assembleia dos santos não é a reunião dos crentes, é a reunião dos anjos, lá no céu. Ele diz: pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo, ou seja, Ele é dominador na Assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam tuas amainas, calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Ou seja, Deus reconhecido por aqueles incontáveis anjos celestes que são o seu exército, que o representam, que o adoram, que o servem, e ao mesmo tempo Ele esmagando já os seus inimigos, pisando a cabeça desse dragão marinho aqui, o Raabe, que é uma figura de um espírito, que é uma figura de um ser maligno, figura de Satanás. Aquele que o Senhor viria para esmagar a sua cabeça. Apesar dessas descrições, meus irmãos, o Antigo Testamento não dá maiores explicações sobre os demônios. Apenas diz que eles ocupam o lugar dos ídolos. Por exemplo, em Deuteronômio 32, 17, ele diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais se estremeceram os seus pais se prostraram, se estremeceram diante deles. Então, esses espíritos malignos também apareciam por trás daqueles ídolos, daqueles deuses antigos. O Salmo 106, 37 diz: pois sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Um dos deuses da antiguidade era Moloque. Ele era cultuado através do sacrifício de crianças. Daí que vem aquela palavra moleque. Não é uma palavra boa para chamar uma criança. Está relacionado a um demônio, a um deus antigo, que era adorado, a quem se sacrificavam crianças, e eram demônios, aqui o texto diz. Um outro ensino ainda para finalizar aqui o Antigo Testamento está em Daniel capítulo 10. Abra nessa passagem, Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas uma passagem muito misteriosa, porque Daniel estava orando ao Senhor, porque Deus o havia oferecido a ele uma visão celeste, que descrevia o futuro na terra, e Daniel não havia entendido nada. Daniel pediu esclarecimento: me explique, Senhor, essas coisas. Então Deus mandou um anjo do céu para explicar para Daniel aqueles fatos. Esse anjo é simplesmente Gabriel, o mesmo que, séculos depois, foi mandado para avisar Maria que ela ia dar à luz. E também os pastores no campo, que receberam a visita desse anjo. Porém, aqui, no tempo de Daniel, aconteceu algo curioso com esse anjo. Ele diz aqui no versículo 13 do capítulo 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Esse personagem misterioso aqui, olha, o príncipe do reino da Pérsia, ele diz. Você entender a situação. Gabriel veio lá do céu, lá do trono de Deus, com uma mensagem para Daniel que estava orando. Mas atrasou 21 dias. É isso que ele está falando. Por 21 dias ele não passou, ele não conseguiu passar. Porque um príncipe aí da Pérsia o enfrentou. Aparentemente Gabriel não é um anjo de guerra.
mas ele é um mensageiro, ele leva as mensagens urgentes de Deus. Tem todo o privilégio para fazer isso. Ele foi então barrado por esse príncipe da Pérsia, e é daí que vem a palavra principado. E outro príncipe precisou ajudá-lo, simplesmente Miguel, que é chamado na Bíblia de arcanjo, ou seja, o primeiro anjo, o general de todos os exércitos celestes. Vem Miguel então e abre caminho, permite que Gabriel passe pelo príncipe da Pérsia e vá até Daniel levar a mensagem. E depois Gabriel explica como é que vai ser a volta. Vai ter que voltar. A descida não foi fácil e a volta não vai ser também. Ele diz, versículo 20. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. É curioso isso porque ele diz, e agora eu vou ter que voltar, e eu vou ter que enfrentar de novo o príncipe da Pérsia. E ele não vai estar sozinho agora, porque vai ajudá-lo o príncipe da Grécia. Ora, Pérsia e Grécia, nesta fase, são os dois maiores reinos do mundo. Pérsia é quem estava no poder, e Grécia estava crescendo, quando mais tarde Alexandre, o imperador greco-macedônio, iria suplantar o Império Persa e dominar o mundo inteiro. E ele fala aqui, os príncipes desses dois reinos, eles vão me enfrentar outra vez. Mas graças a Deus eu tenho ajuda, e o Miguel virá me ajudar, e vai dar tudo certo, eu vou conseguir voltar lá para o céu. É uma situação estranha essa descrita aqui no texto bíblico, mas que explica para nós a situação do Antigo Testamento. Situação essa que foi revertida na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu pelos pecados na cruz, ele destronou Satanás, ele destronou os principados, as potestades, eles todos perderam esses domínios que eles tinham. Ele os despojou, conforme fala Colossenses 2,15, despojou os principados e as potestades. Tirou todo o domínio que eles exerciam por esse período. É por isso, inclusive, que nenhum desses príncipes mais pode deter os mensageiros de Deus. Jesus aparece aos discípulos e diz, vão por todo mundo porque eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Podem pregar em toda a terra. Ou seja, a vitória de Cristo na cruz do Calvário deu a ele a autoridade sobre os céus e a terra, sobre as nações. Os príncipes não podem mais, os principados não podem mais deter. É por isso que essa coisa aí que se fazia há muito tempo no Brasil, né, de identificar os principados, os poderes, para poder, pessoas como Neuza Tioca, Valnice Milhomes, que são famosas, entre aspas, profetisas, e eles falam muito em espíritos territoriais. Vamos identificar qual é o espírito territorial que domina São Paulo, que domina Rio de Janeiro, que domina, sei lá, outras cidades do mundo, para podermos expulsá-los. Já foram todos expulsos. Eles já foram destronados na pessoa de Jesus. Mas isso é assunto para uma mensagem futura. É importante notar que até aquele momento eles ainda dominavam essas regiões e Gabriel não conseguiu passar. Então o quadro é mais ou menos esse. Existe um grupo de seres espirituais caídos que seguem Satanás. Mas aparentemente este grupo é distinto de um outro grupo que aparece na Bíblia como sendo espíritos em prisão. E aqui é o ponto mais difícil da minha exposição nesta noite, ao qual eu peço à igreja muita maturidade para poder entender esses aspectos. Segundo a tradição judaica, que era a tradição que era conhecida no primeiro século, Jesus ele entra nesse mundo judaico que tem suas tradições, suas verdades. Uma das verdades que se cria de forma praticamente universal no primeiro século, em todo Israel, era de que esses demônios que estavam possuindo
aquelas pessoas, como o Gadareno e outros, não eram anjos. Nem mesmo anjos caídos. Mas eram filhos dos anjos caídos. Um grupo de anjos, segundo narra a religiosidade do período intertestamentário, ou seja, lá desde o século 3 até o século I depois de Cristo, um grupo de anjos havia pecado com mulheres. Naquela passagem de Gênesis 6. O próprio Satanás não se envolveu com isso. Mas outros príncipes, outros principados teriam feito isso. Vale a pena nós lermos a passagem de Gênesis 6, para nós observarmos o que está escrito lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Ele diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então observe aqui, filhos de Deus estão coabitando com filhas dos homens. Isso aqui parece ser uma das causas do próprio dilúvio, a razão pela qual Deus então resolveu destruir o mundo. A pergunta é: quem são esses filhos de Deus? Geralmente a nossa interpretação mais básica é que diz, aqui é a mistura das genealogias, ou seja, os filhos de Deus são os filhos de Sete. E as filhas dos homens são as filhas de Caim. E então os filhos de Sete se casaram com as filhas de Caim, e isso é que foi tão terrível aos olhos do Senhor. O problema é o seguinte, só os filhos se casaram com as filhas, né? Por que é que as filhas de Sete também não podiam ter se casado com os filhos de Caim? De fato, o texto parece estar falando de outra coisa. No livro de Jó, os seres celestes são chamados de filhos de Deus. Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava também Satanás. Portanto, esse termo, filhos de Deus, é aplicado a seres celestes, a anjos. Estes anjos aqui, provavelmente, um grupo de anjo caído, igual a Satanás, mas ele não se envolveu nisso, assumiram, esses anjos assumiram formas humanas, os anjos podem assumir formas humanas, conversar, comer. O autor dos Hebreus fala que pessoas hospedaram anjos no Antigo Testamento sem saber. Ou seja, pensavam que fossem apenas homens. Aqueles dois anjos que descem a Sodoma e Gomorra, os homens da cidade dizem, vamos abusá-los. Ou seja, eles realmente tinham aparência física, eles tinham formas físicas. Eles podiam fazer isso. Assumir essas formas físicas. Parece ser algo mais do que mera questão humana, porque o que resulta essa união é algo muito esquisito. Veja aí a partir do versículo 3 de Gênesis 6. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram grandões, essa é a ideia, valentes, poderosos, varões de renome na antiguidade. Ou seja, aqueles filhos que nasceram deste relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, foram um tipo aí muito perverso, muito maligno de ser humano. E consequentemente, Deus disse, chega, vamos destruir a terra inteira. Então vem o dilúvio e todos esses seres foram destruídos. O Novo Testamento parece dar apoio a essa teoria,
que foi muito desenvolvida num livro que não é bíblico, é um livro apócrifo, chamado Primeiro Livro de Enoque. Esse livro não é inspirado por Deus, mas ele contém verdades. A tal ponto que o profeta Judas, o apóstolo Judas, não o Iscariotes, mas aquele que era meio-irmão de Jesus, e que também recebeu um chamado apostolar, provavelmente, cita, dizendo, assim profetizou Enoque. E cita a profecia que é tirada deste livro. Agora, apenas para fins didáticos, eu vou ler umas passagens desse livro. É só um livro para conhecimento, não é um livro inspirado. Mas ele conta a crença que as pessoas tinham nesse período, a qual parece que o Novo Testamento apoia. E eu vou mostrar depois. Então, ouçam o capítulo 6 do primeiro livro de Enoque. Ele diz assim: quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhes filhas bonitas e agradáveis. Os anjos, filhos do céu, ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Eles fazem isso. O texto diz, lá agora no capítulo 7 de Enoque, verso 2, entre mentes elas engravidaram e deram à luz gigantes. Esse livro narra então que Deus puniu aqueles anjos, os aprisionou, os lançou em abismos de trevas. Por exemplo, uma das citações que descrevem essa punição de Deus para aqueles anjos, ele diz assim, para o líder daqueles anjos, chamava-se Azazel. Ele diz, amarra Azazel, está lá no capítulo 10, primeiro livro de Enoque, amarra Azazel de mãos e pés e lança-o nas trevas, cava um buraco no deserto, atira-o ao fundo, deposita pedras ásperas e pontiagudas por baixo dele, cobre-o de escuridão, deixa-o permanecer lá para sempre, veda-lhe o rosto para que não veja a luz. Outro daqueles anjos, ele diz no versículo 6 desse livro, a Miguel disse o Senhor, vai e ponha ferros a Semjaza, que era um daqueles anjos, e os seus sequazes, que se misturaram com mulheres, e com elas se contaminaram de todas as suas impurezas, amarra-os até o dia do julgamento, do juízo final. Ainda mais uma passagem, ele diz, daqui por diante nunca mais havereis de subir ao céu, mas foi determinado que sejais acorrentados aqui na terra por todos os tempos, até o fim, até que vocês sejam destruídos, lançados no abismo. Ainda no capítulo 15 ele repete essa frase. Vai e dize àqueles anjos, por que motivo abandonaste o alto do céu, santo e eterno? Coabitaste com mulheres, vos contaminastes com as filhas dos homens, tomaste por elas por esposas, comportando-vos como filhos da terra e gerando filhos gigantes. Vocês tinham no céu a morada de vocês, mas agora vocês nunca mais poderão retornar para esse lugar. Isso aqui não significaria nada, nada, se dois escritores do Novo Testamento não dessem apoio a essas palavras. O problema é que eles dão. Dois escritores. Veja o primeiro deles, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, Deus não os poupou, Deus os castigou, essa é a ideia. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Percebe? Ele está falando do período do dilúvio.
E está dizendo que Deus não poupou anjos que pecaram. E que Ele os lançou no inferno. Aqui uma explicação importante. No Novo Testamento há duas palavras gregas, pelo menos, para inferno. Hades, que é aquela comum, que descreve o lugar onde vão as almas dos homens. Por exemplo, o rico da parábola do rico do Lázaro, quando ele morre, sua alma, seu espírito vai para o Hades, para o inferno. O termo grego então é Hades. E lá ele fica em tormentos. Esta palavra não é Hades, a que aparece aqui no texto grego. Portanto, não é aquele inferno para onde vão as almas dos homens. É um outro termo grego que só é usado aqui em todo o Novo Testamento. É o termo tártaro. Tártaro não é negócio de dente, nem salada. O tártaro seria a pior das prisões. A prisão de segurança máxima do inferno, digamos assim. E Pedro, e aqui é um livro inspirado. Enoque não é. Primeiro Enoque é um livro comum, mas aqui não, aqui é um livro inspirado. E Pedro está dizendo que Deus não poupou anjos que pecaram e os precipitou nesse lugar chamado Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Essa é exatamente a expressão usada lá em 1 Enoque. Abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou todo mundo, ele diz. Só Noé foi preservado. Agora veja outra passagem, está logo para frente, aí vai até o livro de Judas. É bem pequenininho, não passe dele, se chegou no Apocalipse já passou. Judas, só tem um capítulo, portanto, são os versículos 5, 6 e 7. Ele diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, e agora ele vai citar 3 exemplos, presta atenção nesses exemplos negativos. Primeiro, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo foi esse, falou, olha, qual é o exemplo ruim aí? Aquele povo que saiu do Egito, era para ir para Canaã, mas não creram. Os moradores de Canaã são muito grandes, nós não vamos para lá não. Então a geração inteirinha morreu no deserto, só entrou Moisés e Josué e Caleb. Exemplo ruim. Segundo exemplo ruim, ele diz verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua morada, aqui o seu domicílio, a sua morada, que é o termo lá de Enoque, daqueles anjos que abandonaram a sua morada, o seu domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas, grilhões, algemas eternas, para o juízo do grande dia. E o terceiro exemplo ele diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, agora olha essa frase, como aqueles. Fala de novo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ele associa o pecado de Sodoma e Gomorra com um pecado um desses 2 casos citados anteriormente. Primeiro caso, israelitas saíram do Egito e morreram no deserto. Segundo caso, anjos que não guardaram o seu lugar lá no céu e foram aprisionados, provavelmente nesse tártaro que Pedro menciona. E ele fala, e Sodoma e Gomorra, que se entregaram à prostituição como aqueles. A referência provavelmente seja aos anjos. A esses anjos que se prostituíram com as mulheres em Gênesis 6. Veja o texto aqui, ó, seguindo após outra carne, ou seja, um relacionamento fora do normal, um relacionamento impróprio, como era o de Sodoma. Sodoma,
nós sabemos o significado, né? Sodomia, veio o título inclusive. Inclusive os homens de Sodoma queriam abusar daqueles anjos que foram lá libertar Ló e a sua casa. Então o que nós provavelmente temos aqui é exatamente a descrição do pecado de um grupo de anjos. Não todos. Não todos os anjos malignos, mas um grupo apenas, que caiu, pecou com as mulheres em Gênesis 6 e foi lançado no Tártaro, no abismo. Para esse abismo que os demônios que possuem o gadareno não querem ser enviados, não nos mandes para o abismo, eles pedem a Jesus. Mas a questão mais difícil vem agora. Você achou que estava difícil? A questão mais complicada vem agora. Porque os judeus do primeiro século criam que aqueles demônios que possuíam eram os espíritos daqueles gigantes que morreram no dilúvio. Os filhos daqueles anjos que caíram e que pecaram com as mulheres. Eu vou mais uma vez citar, só para conhecimento, a passagem lá do livro de Enoque, que explica isso. Ele diz assim, capítulo 15. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra espíritos imundos, espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Eles são espíritos corruptos sobre a terra. Ele diz, os espíritos do céu têm no céu a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, na terra terão a sua morada. São espíritos cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois embora famintos não comem, bebem e continuam a ter sede. E esses espíritos levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam. A questão é simples. No primeiro século, era nisso que os judeus acreditavam. O Novo Testamento foi escrito e não contrariou essa tese. E simplesmente descreve a chegada desses espíritos maus, no caso do gadareno e de tantos outros, para enfrentar a Jesus. Eles são ignorantes, eles não são castas altas. Eles realmente são a ralé espiritual do mal. E o Senhor então os expulsa, 6.000 num homem só, e o Senhor então impõe o seu poder, a sua autoridade sobre essas criaturas. Nós não temos como ter certeza disso, porque nenhum texto bíblico atesta que esses demônios eram aqueles espíritos. Mas não é impossível que seja. Por quê? Porque também não temos nenhum texto dizendo que não são. E uma vez que as pessoas naqueles dias criam que era dessa maneira, parece que o Novo Testamento autentica ao não desmentir. O que importa acima de tudo para nós é entender algo bem específico. O reino de Deus veio a esse mundo. O reino de Deus fincou aqui nesse mundo a bandeira. E, consequentemente, as forças das trevas tiveram que recuar. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando ele veio aqui, nasceu, viveu e se apresentou como Messias, essas forças espirituais o cercaram, o atacaram, mas foram sistematicamente derrotadas por ele. Até que ele as derrotou completamente quando ele foi crucificado. Aquilo que parecia a maior derrota de Cristo, não é? Ele foi crucificado, mas significou a maior vitória de Cristo. Porque esse poder é que ele usou para expelir, para expulsar todos esses espíritos malignos.
Nós que vivemos nos dias atuais, devemos saber que esse mundo continua infestado de espíritos malignos. Continua. Uma parte está mesmo aprisionada lá no Tártaro, lá no abismo, naqueles lugares de cadeias de trevas. Mas um grande número está na terra, composto de várias hierarquias, até os mais inferiores. No entanto, nós não temos razão para ter medo deles. Porque a Escritura diz que quem está com o Senhor, quem é nascido de Deus, o maligno não o toca. A Escritura diz também que, se nós resistirmos ao inimigo, firmes na fé, o que ele faz? Ele foge. Porque ele já foi derrotado por Cristo. A vitória de Cristo é irreversível. Porém, a Escritura diz também que nós temos que estar preparados. Que nós não podemos ser soldados desleixados, soldados desarmados. Ela diz: tomai toda a armadura de Deus. Não adianta colocar 4 peças da armadura e deixar uma de fora. Cuidado com a ilustração, do famoso calcanhar de Aquiles. E aquela lenda grega de que Aquiles tinha só um ponto vulnerável no seu corpo, que era justamente os artelhos, onde uma flecha envenenada o acertou e o matou. Cuidado para não dar lugar ao diabo. É isso que a Bíblia fala. Não deis lugar. Não deis espaço. Mas resistir a ele é a garantia de vitória. Tomando toda a armadura de Deus. Dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Do capacete da salvação às botas do evangelho da paz. Com 2 armas de ataque poderosíssimas. A palavra de Deus, a espada do Espírito, que Jesus só usou ela para atacar Satanás. A palavra de Deus, na tentação. E outra arma poderosa ainda que Paulo diz, orando o tempo todo no Espírito. A oração. 2 armas devastadoras para o poder das trevas. 2 armas capazes de devastar o império das trevas. O poder da palavra de Deus. O poder da oração. Com essas 2 armas, protegidos com toda a armadura, que mais para frente nós vamos ver o que é cada peça dessa armadura. Nós somos e continuaremos sendo muito mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu continues a iluminar o coração de cada irmão e irmã aqui nessa noite, para compreender mais e mais a Tua palavra, mesmo esses aspectos tão difíceis, tão complexos, ainda que talvez nós jamais compreendamos totalmente isso, mas nós já podemos entender a Tua vitória. E é ela, Senhor, quem garante para nós também a nossa. Mantenha-nos firmes na Tua palavra e na oração. Com uma fé robusta, renovada a cada dia, para poder atuar como soldados. Soldados despertos, atentos, preparados para a batalha que sempre está diante de nós, dia após dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.